Jeremias capítulo 1, os versículos 11 e 12. E a palavra de Deus nos diz assim. Jeremias, no início do livro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nos tempos de Jesus Cristo, a tamareira era uma planta bastante presente em todo o país. Era muito querida porque dava sombra e dá aqueles frutos que são deliciosos. Mas para minha decepção, a tamareira legítima de Israel foi extinta. Foi bastante frustrante quando eu descobri, porque quando eu comprava, e ela é cara no supermercado, não é sempre que você pode comprar, e ela vem com aquela propaganda, né? Tâmara de Israel. E eu chupava aquele fruto, acreditando piamente que era algo como os discípulos nos dias de Jesus Cristo faziam, e como o próprio Senhor Jesus tinha feito algumas vezes. Contudo, a história registra que quando os romanos se tornaram os colonizadores daquela região, eles acabaram levando à extinção das tamareiras de Israel. As tamareiras atuais, que estão por todo o país de Israel, são da Mesopotâmia. Dizem que ela devia ter uma qualidade melhor, e os romanos acabaram importando, e isso foi substituindo, levando à extinção aquela que seria a tamareira verdadeira de Israel. Foi muito frustrante para mim, pastor, quando eu descobri isso. Tâmara de Israel é da Mesopotâmia. Mas a surpresa foi quando algumas escavações arqueológicas naquela fortaleza de Massada, aos arredores do Mar Morto, arqueólogos acabaram encontrando no ano de 1973 algumas sementes, e acredite, estavam em algumas ânforas encontradas, sementes de 2000 anos atrás, sementes que foram produzidas nos dias próximos aos dias de Jesus Cristo. E aí, botânicos de Tel Aviv conseguiram no ano de 2005 germinar uma daquelas sementes, uma planta, uma tamareira macho, legítima, qual nos dias de Jesus Cristo. Deram o nome àquele garotão que você vê na foto, e é ele mesmo, viu? Essa foto é dele. Veja que está cercado, há um grande marketing feito em cima desta planta hoje, porque eles dizem, essa é uma legítima dos dias de Jesus Cristo, inclusive com uma semente dos dias de Jesus Cristo. Deram o nome a esse garotão de Matusalém. Não podia ser outro nome. E ele está saudável, tem hoje 21 anos, mais de 3 metros de altura. Agora eles estão tentando germinar alguma fêmea, e já conseguiram sucesso com 2 mudas. Elas estão sendo bastante promissoras. As tamareiras, dizem os especialistas, que levam quase 100 anos na natureza para dar os seus primeiros frutos. Hoje, com todas estas tecnologias, e corta um pedaço de uma, coloca na outra, esses enxertos, essa é a palavra que eu estava buscando, eles conseguem produzir rapidamente. Mas tamareira se transformou num dos símbolos deste país. Por isso eles querem resgatar esta planta. Mas o texto bíblico nos fala de uma outra planta, ainda muito mais símbolo de Israel. A passagem bíblica nos fala da amendoeira. Veja que Jeremias foi um profeta notável. Ele teve a dura tarefa de tentar levar o povo de Deus
a lei divina, exatamente num período em que esta nação estava à beira do precipício, tanto no sentido nacional quanto espiritual. Já tinha acontecido com a parte norte do país no século anterior, e agora a parte sul estava caminhando para o mesmo destino. Nos dias do profeta Jeremias, havia grande apostasia religiosa, havia uma grande decadência moral, e a missão de Jeremias era de frear a nação daquele abismo que ela se discorria. Antes da tragédia, antes de levar as suas profecias, ele recebe de Deus uma profecia de esperança, e é nesta hora que Deus o encoraja: observe a amendoeira. Eu gostaria que esse fosse o tema da nossa reflexão nesta noite. Observe a amendoeira. Nossos dias são parecidos com os dias do profeta. Nós também estamos vivendo num tempo de grande decadência moral. Também estamos vivendo dias de um grande descrédito religioso. Também estamos vivendo em tempos de grande insegurança quanto ao futuro. E o que aprender? Com a amendoeira. Eis que Deus disse ao profeta: observe a amendoeira. O que ela tem a nos ensinar? Primeiro, a amendoeira para Israel é símbolo de vigilância. Por que a amendoeira? Porque ela tem uma característica única de florescer fora da estação. A amendoeira floresce no meio do inverno. Isso é diferente de toda planta que dá flores em Israel. Quando tudo parece morto, as árvores estão desfolhadas, galhos secos, aparentemente sem vida alguma, lá está a amendoeira, enchendo os seus ramos daquelas lindas flores. E por esta razão, enquanto as demais floreiras estão ainda em seu processo de hibernação, ela não. A amendoeira está ativa e cheia de flores. Com isso, ela acabou ganhando este rótulo de uma planta vigilante. Isso tem a ver conosco, porque o inverno é assim. O inverno requer cuidados. Imagine você naquele contexto de Israel, a madeira do fogão, da lareira, precisavam estar devidamente guardadas, porque o inverno eram dias difíceis. Os celeiros precisavam estar abastecidos. Quando nós lemos o último capítulo de Provérbios, que fala da mulher virtuosa, ele dá num versículozinho a sugestão de que as roupas de lãs precisavam estar prontas para o inverno, para agasalhar as famílias. Quem não vigia sofre. Israel faz frio, alguns anos até neva em Jerusalém, e pode haver até morte por frio ante as baixas temperaturas. A alegoria de Deus para o profeta Jeremias era perfeita, porque Jeremias olhava então para o povo ao seu redor e via uma grande decadência espiritual. A nação estava como uma carroça desenfreada que descia rumo a um despenhadeiro fatal. O povo era escravo da idolatria, escravo do dinheiro. Havia uma ruína moral, entulhos de injustiças por todos os lados. O profeta Jeremias então é levantado para condenar tudo isso e invocar o povo à vigilância. E é por isso que Deus diz: observe a amendoeira. Deus olha para Jeremias e faz a pergunta: o que você está vendo? Ele disse: Senhor, eu vejo a amendoeira. O que Deus queria é que ele entendesse que tempos difíceis são tempos de vigiar. Isso tem a ver conosco como igreja, porque igrejas se perdem na história e se perdem por muitas razões.
Igrejas se perdem por escândalos, e o nosso mundo está cheio deles. Jornais amam escândalos, e isso traz estragos tremendos à igreja de Jesus. Há também problemas morais, e problemas morais na liderança destroem muitas igrejas. Todos os dias há pastores caindo, todos os dias há líderes e oficiais de igreja sendo derrubados, e por isso o escândalo será sempre um entrave na igreja de Jesus Cristo. Há problemas com a corrupção, e nós estamos vendo isso nos jornais. A mídia não para de falar. Nos assusta ver em algumas regiões do país como isso está perto da igreja. Nós nem imaginávamos, mas é realidade. Há problemas de conflitos e igrejas que se desmoronam por isso. Se acontece entre líderes, a destruição será muito grande. No final do ano passado nós perdemos um dos pioneiros da nossa igreja. Nosso irmão seu Antônio era muito querido, muito querido. E o seu Antônio, todas as vezes que eu visitava, levava Santa Ceia na casa. Ele morreu com mais de 90 anos. O seu Antônio dizia assim: pastor, eu estou orando todos os dias pelo Senhor, pelos presbíteros, para que vocês convivam bem, porque crise na corte leva a igreja a dias muito difíceis. E agora o Senhor também está nos encorajando. Esta igreja celebra neste mês seu 46º aniversário. Mas o Senhor nos convida: olhe para a amendoeira, porque a igreja de Jesus Cristo precisa o tempo todo ser vigilante. Tempo de oração, resgatar jejum, tempo de quebrantamento. Seja vigilante como a amendoeira. Me lembro sempre de um jovem que cresceu na igreja, na sua juventude se afastou. Questionado sobre a sua vida que estava levando no mundo, daquelas pessoas queridas e amadas da igreja, que quando fala, na sua simplicidade, tem autoridade tão grande que ninguém fica bravo. Uma irmãzinha dessa encontrou o moço e o confrontou: você está afastado, você está no mundo, volta para a igreja. Você não pode viver deste jeito. Você pode se encontrar com Cristo, e quando Ele te chamar, você está preparado? E o moço então respondeu para aquela irmãzinha: fique tranquila, minha irmã, eu só quero curtir um pouquinho a minha juventude, mas eu não sou louco, eu não quero ir para o inferno. Eu voltarei para a igreja lá na frente, na hora certa. O que aconteceu? Naquela semana o moço morreu num acidente. Quem não vigia, quem não se prepara, quem não está preparado, tem um destino de muita tristeza. E esse é o encorajamento de Deus para esta igreja. Olhe para a amendoeira, e nós somos encorajados à vigilância. Mas há uma segunda lição. Observe a amendoeira, porque ela é símbolo da vigilância, mas agora para o profeta Jeremias era também símbolo de esperança. A chegada do inverno é marcada por aquela imagem clássica das árvores despidas de suas folhas e de suas flores. Já no outono, nossa região, nossa cidade é bem mais fria do que aqui, e a gente percebe isso nitidamente. Quando nós compramos o terreno, as duas casas pastorais ficam no mesmo terreno, e quando nós compramos o terreno, havia uma jabuticabeira em nosso quintal lá. Mas ela era tão linda, ainda uma jovem jabuticabeira, que nós construímos tudo a casa acompanhando aquela jabuticabeira. E ela hoje fica na porta da nossa cozinha, nos dá uma sombra maravilhosa, muito bonita. A jardinagem foi feita a partir dela. Ela já estava no terreno e continuou no terreno. Minha esposa é de Minas, e ela diz que ela é encantada com o sul do Brasil, porque lá em Minas tem o tempo da chuva e o tempo que não chove. As estações são isso. Aqui no sul não. As estações são bem definidas. Verão é verão, outono é outono, primavera é primavera, inverno é inverno.
mas especificamente aquela jabuticabeira nos lembra quando começa o outono. Agora nós viramos a chavinha, 15 dias, começou o outono, e ela já começa, e cai folha, cai folha, cai folha, cai folha, o tempo todo anunciando que o inverno está se aproximando. Nós estamos no outono. Mas no meio do inverno, quando lá em Israel todas as árvores estão daquela maneira, de forma surpreendente floresce a amendoeira. Era a lembrança de que ainda havia vida. Era a lembrança que depois dela seria uma questão de poucas semanas e a primavera já chegaria. E as outras plantas também iam florescer como aquela amendoeira. E por esta razão, como no meio do inverno, tudo com aparência de morte, ela floresce. E a partir dela, todas as outras plantas, semanas depois, vão também florescer. Ela acabou se tornando em símbolo de esperança. Se você olhar para o texto, verá que Jeremias começa o seu livro com duas visões. Os versículos 11 e 12, que nós estamos lendo, fala sobre a amendoeira. Os versículos do 13 ao 19, na sequência da passagem, vai falar sobre a visão da panela fervente. E é uma história curiosa. Na visão da panela fervente, esta panela que está no fogo, era a lembrança de que Deus ia mexer. Havia um esfriamento espiritual na nação. Comida fria se esquenta na panela o fogo. Este era o sentido. Da mesma maneira, aquela frieza espiritual da nação precisava passar pela fervura. As questões políticas não caminhavam muito bem com os babilônicos. Era chegada a hora de ferver a panela. Uma guerra, mortes, derrota, cativeiro estava sendo anunciado. Tudo isso estava borbulhando na visão de Jeremias, como se fosse uma panela no fogo fervente. Sofrimento era anunciado. Agora este susto em que o profeta estava tendo, quando ele enxerga naquele futuro todas aquelas tragédias, há então em meio a tudo isso um consolo. A visão da amendoeira. Tudo junto significava que Deus ia tratar do seu povo adoecido pelo pecado, mas o sofrimento seria temporário. A mensagem da amendoeira era uma mensagem de esperança. De tempos em tempos, Deus também faz ferver a panela para esquentar a humanidade. De tempos em tempos, Deus faz ferver a panela para mexer com as nossas igrejas. De tempos em tempos, Deus faz ferver a panela para mexer comigo, com você, com os nossos corações. Em meio ao desespero, há sempre uma mensagem de esperança na palavra do Senhor. Eu me lembro, nossa geração presenciou um dos momentos mais tristes dos últimos séculos, a pandemia da Covid-19. Que tristeza, que tristeza. Algumas pessoas então perguntavam por que Deus está permitindo isso, uma pandemia como esta. Por que Deus deixou uma doença tão terrível com a humanidade? Porque Deus estava fervendo a panela. E de tempos em tempos precisa fazer isso conosco, porque a fervura é antisséptica, purifica, traz pureza. E eu gostaria de perguntar para você que está aqui nesta noite: você tem passado por lutas? Qual tem sido a sua luta? Problemas na saúde? Tem passado por problemas no amor? Tem passado por problemas com os seus filhos? Tem passado por problemas financeiros? Tem passado por problemas no seu trabalho? Uma das expressões que mais ouvimos nos nossos dias é:
A carga está pesada, pastor. A carga está pesada. Eis que o Senhor nos convida. Olhe para a amendoeira. Na igreja haverá sempre lutas, haverá sempre desafios. E o desafio desta igreja agora é esta grande construção. Precisa ser feita. E depois precisa encher tudo de novo, pastor. Quantos desafios estão à nossa frente. A amendoeira floresce no meio do inverno, para lembrar que a nova estação vai chegar. Os profetas do Apocalipse de hoje olham para o futuro e só enxergam problemas e problemas, mas nós somos gente de Deus e somos convidados a olhar para o futuro na perspectiva do amor de Deus e nos lembrar, há uma mensagem de esperança. Olhe para a amendoeira. Olhe para a amendoeira. Mas há uma terceira lição. Observe a amendoeira, porque ela é símbolo de vigilância, de esperança, e é também símbolo de restauração. Os botões apareciam na amendoeira, e logo ela começava a ficar toda florida. Era um sinal de que a estação do inverno estava passando, tudo ia mudar, a primavera logo chegaria. O inverno daria lugar àquela linda estação das flores. Com tudo isso, a amendoeira acabou ganhando um título: o despertador das plantas. Para os judeus isso é algo muito comum. A amendoeira é chamada assim, ela é o despertador das plantas. E na poesia judaica explora muito este lúdico de dar ideia de vida àquilo que não tem vida. E parece que agora o profeta está enxergando tudo isso no texto. É como se fosse desta planta, a tarefa de acordar, de despertar as demais plantas. Qual aquela mãe que se levanta de manhã, vai no quarto e bate na porta da filha: filha, está na hora, você tem que levantar, escovar, se aprontar, tomar café para ir para a escola. E a mãe vai na outra porta e diz: meu filho, está na hora, levanta, você tem que ir para a escola. E a mãe vai lá para a cozinha, faz um pouquinho de coisa: vamos gente, está na hora de acordar, está na hora, vamos minha filha. Filho do céu, você não levantou ainda, acorda menino. Os judeus vinham desta maneira. A amendoeira era assim, o despertador das plantas. O livro de Cantares diz que os pássaros saíam para cantar, para se acasalar e para montar os seus ninhos. Cantares 2, 10 em diante. E é possível imaginar todo aquele grande contraste da estação anterior, quando tudo tinha um cenário de morte, e agora a nova estação que tinha símbolo de vida, os pássaros cantando, montando os ninhos, e as plantas vigorosas dando suas belas flores. Tudo aquilo era simbolizado na despertadora, aquela que acordava as demais plantas. Tem um jogo de palavras no hebraico que é maravilhoso neste texto. Em português a gente tem grandes prejuízos na hora de traduzir. Há duas palavras que são usadas aqui, muito parecidas, apenas uma letrinha mudando no hebraico, mas que dão um sentido muito especial de compreender o que Deus estava fazendo com Jeremias, dizendo: olhe para a amendoeira e eu vou cuidar de vocês. Primeiro, a própria palavra amendoeira, no hebraico, é shaked. Shaked quer dizer aquela que desperta. Em português chamamos de amendoeira. O judeu chama aquela que desperta as demais plantas. É o despertador. Mas bem ao lado há uma palavra muito parecida. Se shaked é amendoeira, shoked, só o A pelo O. Shoked é a expressão aquele que não dorme. E veja como isso é construído no texto. Deus se volta então para Jeremias e faz a pergunta: o que você vê, Jeremias? Ele responde: eu vejo a shaked, eu vejo aquela que desperta. E Deus olha para ele e diz assim: então você saiba que você está vendo aquela que desperta, a shaked, e eu sou
o Shoqued, aquele que não dorme, para cuidar de vocês. Você se lembra do Salmo 121? Do guarda de Israel, que não dormita, nem dorme? Deus é o Shoqued, aquele que está acordado o tempo todo para cuidar de mim e de você. Com tudo isso, a amendoeira se tornou em símbolo da restauração. É como uma flecha. Ela é símbolo de restauração, mas é como uma flecha que aponta para o restaurador, aquele que jamais dorme, o guarda de Israel, que enquanto eu estou no inverno, nas lutas da vida, Ele está cuidando de mim. Enquanto eu estou dormindo, Ele está cuidando de mim. Ouça então o que eu vou dizer. Até as igrejas que estão vivendo os seus melhores momentos precisam todos os dias de restauração, porque haverá sempre alguém que está em tropeço, haverá sempre alguém que está numa fraqueza espiritual. O coração precisa ser mais consagrado, ser restaurado. Mesmo numa igreja, quando está caminhando maravilhosamente bem, tem alguma família que chora o filho que está se afastando ou afastado, e precisa de uma restauração. Aquele menino que cresceu na igreja, tinha ministérios e todos achavam a coisa mais linda, agora está afastado. Aquela jovem que não perdia um culto, alegre, estava à frente, mas agora está afastada. Aquele filho crente, dedicado, agora longe ao Senhor, longe do Senhor. E essa então é a pergunta: que tipo de restauração você precisa e os teus olhos estão observando agora? Não perca a esperança, continue orando, continue buscando a Deus, pois há uma mensagem de esperança. Essa é uma das frases mais lindas que já ouvi. Preces continuam ecoando na eternidade, mesmo depois de pessoas morrerem. Pessoas morrem, mas orações não morrem. Amós foi um profeta que pregou, e no seu tempo ninguém deu ouvidos às suas palavras. 100 anos depois que ele tinha morrido, Deus fez com que as suas profecias e orações produzissem efeitos. Pessoas morrem, mas orações não morrem. Nós tivemos em nossa igreja um casal muito querido. Deus os levou cedo. Seu Ari e Dona Serenita, família Hallstein. Dona Serenita, uma irmã muito dedicada, estava num trabalho na cidade, confecção de fraldas na casa de assistência a pessoas com câncer. E por ser representante da igreja ali, as pessoas sempre pediam que ela orasse. Dona Serenita e o seu esposo, Ari, vieram para a igreja. Os filhos já eram grandes. Nenhum deles os pais conseguiram trazer, mas eles eram muito dedicados, envolvidos com a igreja. Um casal que todo mundo amava de paixão na igreja. Dona Serenita, cada culto de oração, ela colocava os filhos diante do Senhor. Deus, o meu sonho é que os meus filhos estejam na igreja, que o Senhor os traga como me trouxe aqui também. Nós estávamos na casa e orar, Dona Serenita pedia pelos filhos. Onde nós estávamos, ela clamava pelos filhos. Naquela casa de fraldas pediram para fazer uma oração. Quando ela está no meio da oração, ela para um sangramento no nariz. Uma semana de UTI, Dona Serenita faleceu. Que tristeza no nosso coração, tão nova ainda. Funeral de Dona Serenita. A sua filha veio para a igreja. Recentemente, ano passado, nós recebemos o seu filho. Agora só tem um que está faltando. Cada vez que um deles vem para a igreja, nós nos lembramos. Dona Serenita morreu, mas as orações dela diante de Deus não. Porque as orações continuam ecoando por toda a eternidade no coração do Senhor. E eu gostaria de perguntar a você, qual é a restauração que você gostaria de ter? Olhe para a amendoeira,
Continue a orar, continue a acreditar. Olhe para Jesus, Ele é o restaurador de Israel. Se é o teu lar, se é o teu casamento, se são os teus filhos, se há algo na igreja que precisa ser restaurado, olhe para a amendoeira, pois ela é símbolo de restauração. E a nossa conclusão desta mensagem, este é o convite. Observe a amendoeira. Ela é símbolo de vigilância. Nos convida como igreja a vigiar e orar. Vigiar e orar. É símbolo de esperança. Mesmo que os dias sejam difíceis, há esperança. É símbolo de restauração. Mesmo em igrejas em que as coisas estão bem, há sempre alguém que precisa ser restaurado. Creia em que Deus pode fazer. É surpreendente ver o valor da amendoeira na palavra de Deus. Por isso ela é a planta que simboliza Israel. Ela é citada apenas 8 vezes nas Escrituras. Todas as vezes ela é símbolo de alguma coisa. O bordão de Arão, colocado na arca da aliança, aquele que floresceu, era um galho de amendoeira. Números 17. Impressionante. O candelabro judaico, que tem a famosa menorá, que é feito de ouro, tem o formato de 7 ramos da amendoeira. Êxodo capítulo 25. Há uma midrash, é um comentário judaico muito antigo, muito antes de Jesus Cristo. E neste comentário ensina que a árvore da vida que estava no jardim do Éden, ouça, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a proibida, era outra, a árvore da vida. Eles diziam que era uma amendoeira, por isso é que ela vai parar no candelabro como símbolo. E essa esperança no coração dos judeus messiânicos é de que lá na eternidade voltaremos a comer destes frutos. Mas ela tem algo de muito especial. Ela lembra Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem vela por nós, quem cuida de nós. Lembra que Ele é esperança, lembra que Ele é restauração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. O que esta mensagem tem com a sua vida? Tem a ver com a sua vida. Existe algo que você gostaria que fosse restaurado? Existe algo que você gostaria de ter mais esperança no seu coração? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, talvez haja pessoas entre nós com lares destruídos, querem restauração do seu lar. Talvez haja pessoas entre nós sem perspectiva no trabalho. A empresa não está bem, estão desempregados, ou há expectativa de desemprego. Deus, talvez haja entre nós pais que têm algum filho que está afastado, está longe do Senhor. Talvez haja entre nós pessoas que os próprios corações estão longe do Senhor. Talvez entraram aqui nesta noite dizendo: meu Deus, eu ando tão longe do Senhor, eu preciso ser restaurado. Talvez haja pessoas em que o coração tem tantos conflitos, falta-lhes a paz, e talvez estejam dizendo: Deus, restaura a minha paz, para que possa viver bem diante do Senhor. Deus, nós queremos colocar cada pedido que está sendo feito. Restaura, Senhor, restaura. Nos faça olhar para a amendoeira, nos faça sermos mais vigilantes, nos faça termos esperança no coração, nos faça lembrar do guarda de Israel e saber que o Senhor vela pelo seu povo. Quando dormimos, cuida. Quando estamos na tempestade, está cuidando. Cuida desta igreja. Não 46, mas muitos e muitos anos, até o dia do Senhor Jesus. Nós oramos em nome dele,
Jesus Cristo.